Aí, Rogério Ortega variado. vai dizer para a gente como cuidar do nosso jardim, quer dizer, o que que a gente pode fazer, para que esse jardim fique mais bonito no fim de semana, o que que a gente pode trazer para fruir, né, para se divertir, para ficar, mais leve diante de tanta sujeira que a gente assista. Boa noite, Rogério. Boa noite, Felipe. Naquele sentido do Voltaire, né, no Cândida, preciso cuidar do nosso É jardim, isso aí. jardim cultural aqui. Bom, gente, a minha dica para esse fim de semana é o seguinte, de novo, semelhante ao que eu disse na semana passada, é um documentário musical, mas esse não está no streaming, esse entrou em cartaz nos cinemas do Brasil, das principais capitais brasileiras, ontem, nesta quinta-feira. E é um documentário sobre Elise Tom, o disco da Elis Regina com Tom Jobim, Que gravado em beleza. 1974, que é o que tem a versão mais conhecida de Águas de Março, né, Felipe? Com os É. dois cantando. Eu Então é sei um. de cor até nas brincadeirinhas que eles Sim, fazem no eles final, riem no né. final. Pau, pedra, im. Mas aí que tá, o surpreendente desse documentário é mostrar, digamos, a relação conflituosa entre a Elise e o Tom, porque os dois não eram fáceis. A Elise, notoriamente, não era uma pessoa de gênio fácil. E o Tom tinha muitas resistências ao que a Elise queria fazer com o disco, que é um disco inteiramente dedicado às músicas dele, Tom Jobim. Então, conta-se no documentário, o documentário é feito pelo Roberto de Oliveira, que era empresário de Elis na época, produtor, fez um monte de programas de música brasileira na televisão e aproveitou cenas nunca vistas, filmaram as sessões do disco, que foram em Los Angeles, em 74, e o documentário inclui muito material ainda não visto dessas sessões. E o que aconteceu foi que a Elis levou com ela o time que tocava com ela habitualmente, o César Camargo Mariano, que era o marido dela, Uhum. pianista e arranjador dos discos dela, o Hélio Delmiro, grande guitarrista, o Paulo Braga, baterista, etc e tal, e o Tom não gostou daquilo, porque o César Camargo Mariano tocava piano elétrico também, Rhodes, então conta-se que o Tom tratou mal o César, fazia uns comentários ácidos e tal. Teve uma hora que a Elis queria desistir da gravação, ligou para o Roberto de Oliveira e disse que estava indo embora, voltando para o Brasil, ele teve que correr lá para Los Angeles com os panos quentes. E é interessante porque é uma coisa que ouvindo o disco você jamais imagina, porque é um disco plácido, assim, né? Um disco melódico, é um disco de Encontraram harmonioso, um de bela denominador música. comum, né. Pois é. Eles E eram mais pop, né, o Tom tem aquela delicadeza sutil, né. Tem até uma história engraçada que, o Tom tocava piano, e aí tem esses músicos de jazz que improvisam muito no piano, teclado. Eu tenho amigo que toca e faz aqueles improvisos, assim, de uhum, jazz maravilhosamente. E aí chegaram para o Tom e falaram alguma coisa assim, né, tipo, você não toca, você não faz esses solos, você não toca tantas teclas assim como esse pessoal solista, e ele respondeu assim: "Eu toco as teclas certas". Que é uma resposta muito muito bom. muito de Tom Jobim. Então, assim, toda a musicalidade, toda a sonoridade, dele é sempre muito delicada, Muito né, muito, discreta, muito minimalista. minimalista, né? O estilo dele. E eu imagino que chegar, toda uma banda com uma roupagem E a Elis era uma cantora mais maximalista, ela sabia fazer é, bossa nova, sabia ser contida também, mas ela era aquela coisa para exatamente, fora, né? com todo Como um sabemos. gestual, inclusive, né, e o tom todo Exato, contido, exato. eu imagino esse embate. Eu vi o trailer, inclusive, com algumas declarações, me pareceu muito legal essa história. Muita gente que participou das sessões naquela época está sendo entrevistada agora, inclusive o João Marcelo Bosco, que é filho da Elis, tem uma longa carreira na indústria musical já. Nelson Motta, obviamente, é O Nelson Motta, que está entrevistado, em né, todos, né? porque, Tem foi no documentário produtor musical, da Elis, né, foi logo no começo então dos anos 70. sabe falar muito bem dela e conheceu o Tom. Então é isso, essa é a dica, se tiver num Onde que cinema aí. tá? Tá em algumas salas, eu preciso É checar no quais cinema salas de ainda, não São tá Paulo. em É cinema, streaming? não tá em streaming ainda, estreou nesta quinta-feira. Eu sei que em São Paulo aqui está no Belas Artes, por exemplo, em algumas outras salas, mas está em outras cidades do Brasil. Se você consultar, você vai encontrar a mais próxima de onde você está para você ver. Eu recomendo que é um registro de um momento muito relevante, muito bonito da história da música popular brasileira. É um Brasil que dava certo, né. Né, pelo menos Pessoas, culturalmente, né. que culturalmente são muito mais elevadas do que a gente, vê aí na nossa rotina de trabalho, né. O Tom com aquela sensibilidade, e com todo o conhecimento que ele tem, com o estudo profundo, a assimilação de diversos ritmos,
todo aquele gosto pelo jazz americano, uma música estrangeira também, mas um conhecimento também da música popular brasileira. Ele traz um ingrediente pessoal ali, Ele de gostava. Ipanema, O nome do completo dele era Antônio Carlos Brasileiro de de Almeida Almeida Jobim, né? Jobim. Ele sempre dizia que não era brasileiro por acaso. Exatamente. Então alguém que, teve toda uma bagagem, imprimiu a sua marca e tinha um cuidado, um perfeccionismo, uma vontade de criar. Era o sujeito que proibia a televisão na sala, porque tinha, um ouvido muito sensível, queria fazer tudo certinho, não gostava de poluição sonora e estudava, Uma né, coisa, pratica uma coisa engraçada e desse tinha uma vida documentário boêmia, claro, toda uma claro, vida, que o aproximava, da experiência humana cotidiana, né, e que ele soube reverter em canções bonitas e letras com parcerias sobre as coisas do amor, as coisas do convívio, social, da natureza, né, que ele tanto apreciava. Então é outro patamar, né, tu vê bem. outro. O que eu ia contar uma história engraçada do documentário, depois que a Elisiton tinham se entendido nas gravações, ele falou pro Hélio Delmiro, que era o guitarrista da sessão, quando eu soube que estava vindo uma guitarra, eu queria mandar o avião de volta. Tem muito músico Mas que no é assim. fim deu tudo certo e o resultado foi essa beleza que vocês podem. O Elisiton, o disco, tá nos streamings, vocês podem. Tá no YouTube também, vocês podem ouvir em várias fontes. E o documentário tá no cinema, chama-se Elisiton Só Tinha de Ser Com Você, que é uma das músicas do repertório desse disco, é um clássico da Bossa Nova também. Sinal que é possível dialogar, é possível se chegar a um Sim. consenso, a um denominador comum e explorar aquilo que cada um tem de melhor a serviço de um produto, a serviço de uma obra, a serviço de uma construção, né? Se eles ficassem isolados, talvez a gente nunca teria essas gravações históricas, né? Se eles ficassem presos aos seus ranços, aos seus Sim. preconceitos e não pudessem conversar, mas como você prefere aqui, como eu prefiro aqui, então vamos construir isso junto, né? Imagina esses embates, esses ruídos iniciais, a turma dos bombeiros, né? Mas que bom que, Que bom que os magicamente bombeiros agiram da ajudaram. melhor forma. Porque eventualmente você tem essas rusgas iniciais, as pessoas nunca mais se falam e eventualmente se perde uma parceria possível e tão boa. Valeu, Rogério Ortega, fica essa dica então para vocês no fim de semana. Tem muita coisa popular aí no streaming também. Uma minissérie que eu vi outro dia foi Quem é Aaron Carter? Já viu? Já li sobre, não cheguei a ver. Acho que é americana e espanhola, né? Porque se Uhum. passa numa cidade espanhola, mas tem muito conteúdo em inglês também. Essa série, ela é uma mistura, assim, para mim, da minha série xodó, né? Que é Undercover, que é uma série belga-holandesa, que tem o melhor personagem de todos os tempos, que é o Ferry. O Frank Lammers é um ator extraordinário, ele merece todos os prêmios do mundo. Agora vai ter a série Ferry, né? Porque o personagem dele na série Undercover, que ganhou o título de Operação Êxtase no Brasil, foi tão apreciado por todo mundo Ganhou um que acabou spin-off, né? ganhou o spin-off, e a partir do spin-off vai ter uma série focada só nele. Mas quem é Karen Carter é uma mistura assim de Operação Êxtase, né, que tem o título em inglês Undercover, e o filme Marcas da Violência, que eu até citei outro Do dia, Cronenberg, né? do Cronenberg com o Viggo Mortensen, né, que eu tinha esquecido da primeira vez que eu falei no podcast, eu falei no segundo, tá um vídeo no meu Instagram a respeito desse filme, que é o sujeito que reconstrói a vida, mas ele tem um passado oculto que de repente é revelado, né? E aí você tem uma protagonista mulher nessa série, quem é Eric Carter, que tem um passado oculto também, que a partir de determinado momento é revelado logo no começo. Então não tem nenhum spoiler. Quer dizer, é revelado assim, você fica sem saber exatamente como é que foi o passado dela, e depois ele vai aparecendo e se juntando com os acontecimentos presentes. É muito mais simples, é uma ótima sessão da tarde. Assim. Às vezes me pergunto, e eu fico querendo falar só aquelas séries ou filmes que são extraordinários e tal, mas às vezes tem aquela receita simples, Sim. que é um ótimo passatempo. Né? Não é assim, eu considero Falda, eu considero Ozark, séries absolutamente fora da curva, assim, que estão entre as melhores de todos os tempos. Undercover, para mim, é muito xodó, mas tem muitos elementos que transcendem o gênero, eu acho extraordinário. Quem é Aaron Carter é uma ótima diversão. E a minissérie, às vezes a gente está no controle remoto e vê aquelas séries que tem
6 temporadas, aí você fica com preguiça de começar, né? Sim. Você fala, eu vou começar isso, não vou terminar nunca, né? Se eu tivesse pego da raiz. Mas minissérie é muito mais rapidinho, então quando ela é dinâmica e envolvente, vale a pena assistir, é um bom programa para o fim de semana. Mas assim, o produto mais valioso é Tom e Elis. Qual é o nome mesmo? Tom e Elis, só tinha de ser com você. Maravilha. Rogério Ortega, senhoras e senhores, aqui no Papo Antagonista, valeu, boa noite. Valeu, Felipe, boa noite a vocês. Vamos sextar, comportem-se. Isso aí.